pessoal, iniciando aqui, segunda tarde de maratona de verão, tá? Não confunda o que eu disse com segunda-feira, é a segunda tarde de maratona, tá? A gente começou ontem a nossa programação, então hoje a gente continua aí para pelo menos uma sequência de mais 3 semanas para frente, tá? Com uma programação aí repleta de conteúdos formativos para as escolas parceiras do educacional. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a oficina do livro, aqui com a nossa convidada Mari, ela que é a coordenadora responsável pela oficina aqui no Educacional. Eu sou o William, eu também faço parte do Educacional, estou fazendo a mediação da maratona. E a Alessandra, que também está convidada, ela teve um problema técnico, infelizmente. Ela pode ser que sim, ela apareça aqui e interaja com a gente, junto com a Mari principalmente, mas em caso ela não apareça, né, realmente a situação técnica que ela apresenta nesse momento não se resolva em tempo hábil, eu faria o papel de Alessandra aqui hoje também, tudo bem? Então, sem mais delongas, agradeço a participação de todos e todas. Se o colega aí, o professor que trabalha com você, tem que estar aqui hoje, ainda não entrou, vai lá, fala, olha, já começou, corre que está no início, dá para aproveitar o máximo do conteúdo e a gente participa dessa forma, beleza? Então agora, realmente, sem mais delongas, passo a palavra para a Mari. Mari, tá contigo, eu estou aqui também, a gente vai conversando, tá bom? Valeu, Willy. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Prazer estar com vocês aqui hoje para falar um pouquinho aí sobre a nossa oficina, né? E sobre os títulos que a gente vai estar ofertando para o ano de 2022. Como o Willy colocou ali no começo para vocês, a gente preparou uma apresentação realmente dentro da plataforma para que vocês conheçam os títulos. Eu sei que muitos já receberam o planejamento do ano, né? Mas aqui a nossa ideia é navegar, vocês vão ver em primeira mão como que ela está organizadinha esse ano, qual que é o papel do professor, o que o aluno faz. Então, eu vou passar assim, uma visão bem geral e qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou pedir para que vocês mandem ali no chat. O Willy vai me dando um toque, por favor, Willy, quando vir alguma pergunta. Pode ser a qualquer momento, não deixem para o final, né? Que às vezes a pergunta ela é bem pertinente ali para aquilo e pode ser a dúvida dos colegas, né? Então, acho que é isso. Vamos lá? Vamos começar? Acredito que aqui a grande maioria já tenha tido contato com a oficina do livro. É essa carinha aí da tela que eu estou compartilhando com vocês. Esses são os 4 títulos que a gente vai ofertar aí para o ano de 2022. E esse ano a gente optou por trabalhar dentro da oficina com reedições de títulos que já foram ofertados em anos anteriores, mas que tiveram um grande sucesso, né? Não deixamos de lado a nossa essência, que é trabalhar com temas relevantes. Então, quando vocês virem aqui, por exemplo, Torcedor Legal, esse é o ano que a gente vai ter Copa, né? Então, a gente trouxe um título para falar sobre isso, que normalmente as escolas agregam ali nos seus projetos políticos pedagógicos, né? Esse tema, então, a gente trouxe ali, por que não caracterizar toda essa discussão e, no final, o aluno receber um livro personalizado, com as suas interações, com o seu texto sobre o tema, né? Então, cada título foi pensado exatamente nisso. Qual é o tema relevante que cada um traz? Então, eu vou discutir eles com vocês um pouquinho mais para frente, mas eu vou passar a visão inicial, do começo ao fim, tá ok? Da oficina. Então, vocês devem estar se perguntando assim, Mari, quando eu entro na oficina, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Então, o professor, a primeira coisa, ele tem que conhecer os títulos, para ele saber qual título vai caracterizar o melhor trabalho para a sua turma. Então, a gente faz lá no planejamento, se vocês clicarem aqui, ó, apesar de vocês já terem recebido, a gente disponibilizou aqui na plataforma também. A primeira coisa é conhecer um pouquinho sobre qual é a sinopse de cada título. A gente faz a indicação para determinados segmentos, então a gente orienta que o professor ele navegue. Primeira coisa aqui pela plataforma. Então eu cliquei ali no Meu Mundo, Seu Mundo, Nosso Mundo, que ele venha, que ele conheça a história, que ele saiba quem é o autor, né, desse título, que ele entre aqui no material de apoio, onde a gente dá toda a orientação ali das competências da BNCC, dos campos de experiência, quando é um título da educação infantil,
que ele tem todo um material de apoio, de cartaz, de convite, de marcador de página, de folha de rascunho, que o professor conheça todo esse material e fale, esse é o título que eu vou fazer com a minha turma. E o professor também pode escrever o livro, né? Então, para ele navegar por todas as páginas, ele acessa o título dele aqui, ele vai navegando e ele vai conhecendo ele para ele ter realmente essa certeza do que trabalhar com a turma, tá? Então, esse é o passo 1, conhecer todos os títulos. Passo 2, Mari, já escolhi, já sei qual título eu quero fazer. Então, você vai entrar no gerenciador. Então, aqui dentro do gerenciador, você vai ter a relação das turmas ali da sua escola e você vai escolher uma turma para se inscrever na oficina, né? Então, a gente vai clicar aqui no ícone e daí vocês vão ter todo um campo aqui que a gente vai caracterizar a oficina. Então, assim, qual é o título que eu quero escrever? Vocês podem escrever todos os títulos, mas vocês devem fazer uma escolha que é o título que vocês querem receber impresso na escola. Então, eu posso entrar e, independente da turma, escrever qualquer um? Pode. A única coisa que a gente seleciona é o título que eu quero receber impresso. Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? Então, vou colocar aqui que eu quero receber a criança que puxava fios. Vocês viram que a hora que eu selecionei ficou verdinho aqui? Isso está indicando para mim, então, que é esse o livro que a minha turminha, que é essa turma, que eu tô, a turma do primeiro ano aqui, né? É o título que a turma toda vai receber impresso. Dúvidas frequentes. Mari, metade da turma quer receber criança que puxava fios e a outra metade quer receber torcedor legal. Pode? Infelizmente, não. Tem que ser um título por turma. Mas a turma do primeiro ano A quer a criança que puxava fios. E a turma do primeiro ano B quer o torcedor legal. Pode? Pode. Beleza? Então, escolhi o título que eu quero para minha turma. Eu vou escolher o período que eu quero escrever, que eu quero me inscrever, né? O que o período significa? O período significa quando que eu quero receber este material na escola. Então, se vocês acompanharem as nossas redes sociais, a gente fez todo um planejamento agora para trazer alguns cases de sucesso para vocês, para trazer algumas dicas de como utilizar o material de apoio, que são os cartazes, os convites, os marcadores de página. E a gente vai colocar ali dicas de como organizar uma sessão de autógrafos na sua escola. Essa sessão Mari, de autógrafos... Oi? Você consegue dar um zoom na tela do seu navegador para ver se fica um pouco maior as letras? Não sei se é possível fazer isso. Melhorando? Tá melhorando, sim. É o máximo que eu consigo. Não, tá ótimo, assim. Só porque eu acho que o teu deskboard o teu desktop, ele é grande. Ele é grande. Fica bem pequenininho aqui pra gente, por isso. Agora ficou então ótimo. Então, beleza. Tá dando melhor para ver. Obrigado. Então, aqui vocês vão selecionar assim, Mari, eu quero receber os livros antes das férias de julho, ali. Então eu tenho que me inscrever no primeiro período. Mas não, eu quero fazer uma ação na minha campanha de rematrícula, então eu quero receber esses livros lá no final do ano. Então eu posso me inscrever no terceiro período. Então, vocês precisam ficar bem atentos de quando é a escrita, de quando até quando, que daí aquele é o nosso corte máximo para a gente poder estar mandando um material para vocês. Vocês só vão, aqui no gerenciador, os próximos campos, eles só vão liberando conforme a gente vai selecionando as informações, tá? E sempre vai ter um feedbackzinho assim, ó, ficou verdinho, então isso significa qual é o período de escrita que eu quero. Além disso, para esse Mari, ano... posso fazer Oi? Opa. Pode falar. Tá dando para cima meu áudio? Ou travou aí? Tá, beleza. Tá. Deu uma Não, eu só queria travadinha, fazer um mas dá pra ouvir. acréscimo, na verdade. Não, show. Vai lá. Queria fazer um acréscimo, na verdade, sobre o trabalho com a oficina, né? Ter essa possibilidade do professor também escrever o livro, né? No momento que você está ali, então, escolhendo, beleza, vai ser esse livro para minha turma, mas não seja uma escolha simplesmente aleatória, né? Conheça qual que é a proposta, a qual período melhor se enquadra, né? Então, por exemplo, a gente pode até falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente, como as escolas costumam trabalhar com as oficinas, né? Mas eu tenho uma semana que lá no final do ano os pais
vão vir aqui na minha escola, né? Quem sabe fazer uma feira dos livros ali para que os alunos autografem, algo nesse sentido, né? Para dar realmente esse valor para esse trabalho que é construído, né? Não só em uma aula muito difícil. Eu já trabalhei com várias escolas que atuam com a oficina do livro, né? E é algo que não se resolve em uma aula, é algo que você leva ali a construção da história com os alunos em um processo muito rico, né? Aproveitem, vocês que já têm a plataforma, temos aqui pessoas que podem ser que não tenham a oficina na instituição, né? Mas quem tem e já trabalha com ela, aproveitem cada momento, porque é muito rico, né? Trabalhem habilidades amplamente, enfim, muito importantes, né? E traz essa ideia do aluno, ele não está simplesmente, como posso dizer, figurando ali, né? Tô existindo e consumindo o que está sendo trazido para mim, a história dele, né? Então as figuras, né? Tem até histórias ali depois que a Mari pode falar que você pode mudar um elemento por outro ao longo da história, né? Mas a história, de qualquer forma, é do aluno, é uma coisa só dele, né? Bem importante isso que você falou, Willy. Não é a escolha de um título por ele, né? É muito além disso. Você vai escolher com quem esse aluno vai ser coautor, se vai ser com o Ziraldo, se vai ser com o Daniel Cabral, se vai ser com o Ilan Brema, se vai ser com o Thiago Rechia, que são os nossos 4 grandes autores esse ano. Se esse livro ele vai ser escrito em inglês, português e espanhol, né? Então, existe toda uma série de um contexto. Então, como eu falei ali das redes sociais, a gente vai disponibilizar ali para vocês essas dicas de como organizar esse evento para entregar esse material, porque tem que ser celebrado e os alunos esperam por isso. E a gente tem cada case de sucesso, assim, gente, maravilhoso. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Ano passado, a gente trabalhou com o título da Caixa Lote. Ano passado, não, ano retrasado. E foi bem 2019, no começo... 2020, 2020, e foi isso aí. bem no começo da pandemia, né? Então, estava todo mundo em casa, os alunos escreveram seus livros ali com a colaboração dos pais e responsáveis. E daí, como que a gente entrega esse livro para os alunos, se eles não podem vir na escola? Como que a gente faz uma sessão de autógrafos? A professora, ela se vestiu de mergulhadora, que tinha tudo a ver com o título, e eles fizeram um evento drive-thru para entregar. Então, assim, a gente sempre pode personalizar a sessão de autógrafos de acordo com cada título. Torcedor legal, por que não fazer uma sessão de autógrafos ali diante de um campeonato de futebol que vai estar rolando na escola? A gente pode ir além, sabe? É abrir a caixinha mesmo e pensar fora dela, né? Então, acho que é bem isso mesmo, tá, Willy? É além de escrever um livro. A gente quer mais do que isso, né? A gente quer... É um projeto, gente, a oficina, ela tem conteúdo para ser trabalhado durante um ano inteiro. Ela não é uma escrita de livro que vai levar uma semana, 2, tá? Então, bem planejado, vocês realmente se apropriando ali de todas as habilidades que ela tem para desenvolver nos seus alunos, é um projeto para o ano, tá bom? Vou continuar aqui, senão ele vai brigar comigo que eu estou falando demais e passou minha hora. Então, a gente vai selecionar o título. Esse ano a gente tem um diferencialzinho, tá, pessoal? Apenas o título A Viagens de Guga que vai ter a tradução para inglês e espanhol. Os outros títulos, a escrita vai ser só em português, tá? Então, assim, a gente tem professores ali de línguas, né, de inglês e espanhol. O único título disponível é esse aqui, ó, As Viagens de Guga, beleza? Os demais, eles já ficam selecionados. Caso eu queira trocar o idioma, é só eu clicar na bolinha. Caso vocês tenham dúvida do que significa cada campo, se eu passar o meu cursor aqui no pontinho de interrogação, ele diz para mim o que serve, o que faz essa área ali do gerenciador, tudo bem? Pessoal, se tiverem dúvidas, vão mandando aí, hein? Permissões. O que é isso, Mari? Liberado para escrita e liberado para a biblioteca. Liberado para escrita é quando você já quer que seus alunos comecem a se inscrever. Por mais que você tenha feito a inscrição deles para receber esse material lá no 3º período, a plataforma de escrita ela vai estar liberada a partir do dia 1º de março. Então, eles podem começar a escrever esse livrinho dia 1º de março e eles têm até o final do ano. Ah, Mari, mas eu não quero. Eu primeiro quero fazer as atividades, eu quero discutir sobre o tema para depois eles escreverem. Então, você vai deixar a ferramenta bloqueada aqui para eles, depois você entra ali e só libera para que eles possam escrever. E o que é a biblioteca?
A biblioteca é onde fica todo o nosso acervo de oficina. A oficina está no seu 22º ano, né, de existência. Então, a gente já escreveu mais de 1,5 milhão de livros. A gente tem mais de 100 títulos de oficina durante todo esse tempo. E o que a gente faz com isso? A gente criou um acervo digital, onde a qualquer minuto, se você quiser saber quantos livros do título Cachalote, que foi o que eu mencionei um pouquinho antes ali, foram escritos em 2020, você consegue entrar, consegue conhecer quem foram os coautores desses livros, né? E consegue ver a leiturinha ali deles através do flipbook que a gente disponibiliza de cada livrinho, tá? Cada livro é único, gente. Como ele colocou ali, existe uma série de interações, então nenhum livro vai ser igual, a não ser que a escrita seja escrita de turma, né, Willy? Ou de grupos. Porque daí realmente é um livrinho para a turma toda. Mas fora isso, se a escrita ela tiver ali, num dos campos que a gente vai colocar, se ela for a escrita individual, cada livro é único. É a minha história, é a minha seleção de personagens, de imagens, aquilo que eu escrevo vai ser totalmente diferente do que o Willy vai escrever, ou do que qualquer outra criança escreva, ou o professor, né? Depende muito, né, Mari, da forma como a escola trabalha, na verdade. A gente tem, geralmente, livro da turma é muito comum que as escolas façam com os anos iniciais, né? Até porque ainda não tem habilidade, está sendo construída ali a parte de alfabetização, né? Então, o aluno, às vezes, não tem nem conhecimento do próprio teclado diretamente para fazer a parte de digitar, né? Então, o professor orienta compartilhando ali a tela com a turma toda em sala, alguma coisa assim, né? Vai escrevendo junto, os alunos fazem atividades, alguma coisa nesse sentido para ir criando e enriquecendo essa história. E no final, né, todo aluno recebe sim o livro físico, né? Só que com a história da turma. Livros em grupos também é muito legal quando você tem um trabalho bem construído em organizar a turma em grupos, então, grupos de 3, 4 alunos que seja, né? Você vai montando ali os grupos da turma e eles vão organizando a história entre eles. Todos vão receber, cada um vai ter o seu livro em mão, né? Mas a história vai ser essa história que foi compartilhada pelos membros do grupo, né? Se eu não me engano, tem algum limite de pessoas por grupo, por alunos em grupo, ou não, Mari? Você pode organizar da forma que achar melhor, né? Então pode ser grupos de 2, 3, 4, ou metade da turma no grupo A e metade é no grupo B, por exemplo. Isso, né? Já vou exemplificar aqui para vocês como isso acontece, tá? Isso, ótimo. Para cada turma tem que ter um professor responsável. Então, quando a gente está fazendo a configuração ali, ó, eu vou colocar a Maria, né? A professora Maria vai ser a responsável dessa turma, e ela pode ter um professor que acompanhe. Nesse caso, a gente só tem aqui a Maria cadastrada, mas se eu tivesse o Willy cadastrado aqui, o Willy poderia ser o meu professor acompanhante. Então, às vezes, quando eu não consigo olhar a evolução daquela turma, o Willy pode entrar e acompanhar para mim também. Lembrando, ela é uma ferramenta 100% online. Então, a gente tem sim a folha de rascunho que alguns professores pediram ali para a gente, para poder fazer um trabalho prévio antes da escrita na plataforma. Mas correção do livro, a escrita do próprio livro, as interações, ela é toda online, tá? Então, a gente vai selecionar ali o professor responsável, caso tenha algum para acompanhar. E daí, agora sim, a gente entra nas configurações de escrita. Individual é quando cada aluno escreve o seu livro. Em grupo, então, é quando o professor ele entra aqui, ó, e eu tenho 2 aluninhos num grupo, ele vai criando grupos, ó, infinitos grupos, e ele vai arrastar aqui para dentro quem ele quer dentro de cada grupo, tá? E o livrinho da turma, que daí é quando a turma toda recebe o mesmo livro, com a mesma historinha. Cada grupo tem a sua história criada. Individual, cada aluno tem o seu, e livro da turma é o para todo mundo, é o geral. Vou deixar no individual aqui. Dedicatória. Então, a dedicatória, a gente também tem alguns padrões, né? A dedicatória, ela pode ser o texto do aluno, ela pode ser um texto que o educador vai entrar aqui e vai colocar essa dedicatória geral, então ele pode fazer ela personalizada por aluno
ou ele pode criar um texto padrãozinho ali e copiar e colar para os demais alunos, ou a própria oficina, ela tem um texto padrão que não apareceu aqui. Já estamos anotando aqui no caderninho para ver o que aconteceu. Mas a gente tem um texto padrão onde a oficina, ela elogia esse trabalho realizado pelo aluno, pela dedicação dele e faz ela de forma mais genérica, assim, tá? Para essa dedicatória. Então, o professor escolhe aqui o que ela quer colocar. E o nome impresso é onde a gente decide se vai o nome do aluno, se vai o nome do grupo ou se vai o nome da turma. Então, isso tudo vai depender conforme eu mudar aqui, ó. Se eu colocar na configuração o nome do grupo, quando eu vir no nome impresso, ele vai vir aqui o nome do grupo, ok? Se eu colocar lá o nome da turma, aí ele vai trazer para mim automaticamente o nome do grupo, da turma. Uma vez todas essas configurações salvas, uma vez quando você selecionou todas as configurações, você tem que ter certeza do título que vai ser enviado para impressão. Eu tenho certeza que é esse título mesmo? Porque uma vez selecionado, vocês não conseguem mais alterar, tá? Aí a gente precisa do quê? Ai, Willy, na hora de fazer o meu cadastro lá, eu acabei aceitando, mas a gente conversou aqui na escola e é melhor alterar o título. Aí vocês vão ter que abrir um chamado lá com o Willy e falar, olha, aconteceu isso, isso, isso. O Daí Willy é só de exemplo, tá? Não necessariamente o Isso! Willy em pessoa, tá? Isso aí. Veio uma pergunta bem legal aqui, que isso até é dúvida de algumas escolas, às vezes, até que já trabalham há bastante tempo. E ela é recorrente, que diz o seguinte, é o professor que escreve a dedicatória de cada aluno ou é o próprio aluno que tem que fazer isso, Mari? Então, vai depender da configuração que você vai colocar lá. Então, se eu colocar a dedicatória, vou fechar aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. Se eu colocar dedicatória, texto do aluno, cada aluno vai escrever a sua. Se eu colocar texto do educador, o educador vai escrever uma dedicatória para todos os alunos, e vai ser a mesma dedicatória. Vamos deixar isso bem claro. Então, vou reforçar, tá? Quando é texto do aluno, ela pode ser personalizada. Então, a Mariana vai escrever uma dedicatória, o Willy outra e a Andréia outra. Se for texto do educador, o educador vai escrever e essa dedicatória que vai aparecer lá, vamos pegar aqui a oficina presente no seu projeto político-pedagógico. Se ele escrever isso aqui, tá? Então, vamos colocar isso aqui, ó. Esse texto aqui vai aparecer para todos os alunos igual. O professor ele não consegue personalizar um texto do educador para cada aluno, entendeu? Personalizado é só quando o próprio aluno escreve. Tem mais uma perguntinha ali, ó. Sim, Andréia, o aluno escreve a dedicatória ao final da escrita do livro. Se estiver selecionado lá, texto do aluno, é no final. Eu vou deixar aqui para a gente ver como que acontece lá na ferramenta de escrita, combinado? Aí vocês vamos acompanhar lá. Então, ó, fechamos todas as configurações, eu tenho certeza do título que eu quero, é isso, não vou mudar mais nada, eu dou um sim. Pronto, a minha turma, ela está inscrita no livro A Criança que Puxava Fios. Vocês lembram que agora há pouco eu falei que tudo é online na oficina do livro? Então, olha, eu tenho 3 grupos, porque eu acabei deixando escrita de grupo lá, e ele me mostra o status de andamento desse livro. Então, eu estou vendo que nenhum dos grupos iniciou a escrita, né? Então, eu tenho uma barrinha de progresso aqui, onde eu vou vendo se esse aluno iniciou, concluiu, ainda não finalizou, qual é o status que está. Quando o aluno ele começa a escrever, esse campo corrigir libera para o professor pode entrar aqui e fazer a correção do livro, o professor pode entrar e fazer uma edição, né? Eu vi que ele escreveu educacional com S, então o professor pode entrar lá e editar esse material para que o material não venha errado. Então, agora a gente vai, depois de todas as configurações, o professor já sabe o que dá para fazer. Caso o professor tenha alguma dúvida do gerenciador, tem aqui um manual que explica certinho o que cada campo do gerenciador define, o que tem que fazer. Tem o livro do professor, ó,
Lembra do status que eu falei? Como eu estou fazendo alguns testes ainda aqui na nossa plataforma, e esse é o meu usuário, ó, pode ver que tem livros que eu já iniciei mais, que eu já escrevi mais, tem livros que eu escrevi menos. Então, é isso aqui, é essa visão que o professor vai ter dos alunos, individual por aluno, tá? É isso, ok? Dessa Ô, parte de... Mari, Oi. até aproveitando a oportunidade, queria lançar uma provocação, o pessoal que tá também pode interagir com a gente, eu queria ouvir a sua opinião, né? Que é algo assim que eu já conversei com outros professores no passado que trabalhavam com as oficinas, é interessante que as opiniões variam muito sobre esse ponto, que é a ferramenta de correção, né? Até onde, né, o professor ele tem que ir nessa correção, né? É porque assim, você pode corrigir tudo, qualquer erro gramatical ali, algo que foi feito, né? Você pode mudar depois na sequência, o livro vai todo organizado, né? Mas eu queria ver até a sua opinião como coordenadora do produto, o que você acha na tua visão, cada professor com a sua turma tem autonomia nesse processo, né? Mas para você, essa questão de atuar em cima da escrita daquele aluno quando fez algum erro inocente, alguma coisa assim, você como educadora também, né? Você atuaria de uma forma, não, quero tudo gramaticalmente, seguindo cada regra bem legal, ou para você é interessante também entender esse erro do aluno como um processo único, né? Porque cada aluno tem a sua trajetória, né, e tudo mais. O que você acha disso? Qual que é a tua opinião? Então, vamos lá. A gente tem vários cenários aqui, tá, Willy? Eu acho que a escrita ela tem que ser livre, né? Pode existir, e a nossa ferramenta permite isso, que a gente faça uma indicação de correção, e não que a gente entre e altere. Eu acho muito abusivo, não sei se é essa a palavra, mas eu entrar no livro de um aluno e alterar, eu não sei se eu concordo com isso, porque você não sabe qual é o momento que aquela criança estava quando estava escrevendo o livro, né? Por exemplo, quando a gente está com raiva e você pega o celular e vai mandar um WhatsApp para alguém, não vai cheio de erro? Então, o que será que aquela criança está passando? Então, a gente consegue interpretar nesse momento muitas coisas além de um erro gramatical, sabe? Então, assim, como você colocou, é livre. A gente tem escolas que eles entram livro por livro e corrigem linha por linha, né? Não passa nada, não passa uma pontuação errada, não passa uma acentuação, não passa nada. Em compensação, a gente tem escolas que falam, não, essa é a produção do aluno. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele escrevia assim. No ano que vem, quando ele voltar a escrever a oficina do livro, claro, um novo título, o professor consegue acompanhar essa evolução, sabe? Que quando ele era menorzinho, ele tinha uma dificuldade com a pontuação, agora ele tem uma dificuldade na conjunção dos verbos, e a gente consegue enxergar, e isso se torna até bonitinho, assim, de você Muito ver bonito isso, né? esse progresso, né? Vamos Então, ver aqui, tá? quer fazer uma Quem está acompanhando enquete a aí? gente, até poderia lançar, mas para dar sequência aqui, na verdade, mandem no chat pra gente, tá? Qual que é a opinião de vocês sobre esse ponto? Porque é interessante, porque assim, na funcionalidade é possível realizar isso na plataforma, né? Mas a sua visão aqui, seja você professor, coordenador, gestor, qual que é a sua visão acerca desse ponto, né? Até que nível eu posso ir ali realmente na intervenção do que o aluno escreveu, né? Acho que é um ponto legal para a gente trazer. Se vocês tiverem alguma contribuição para quem está acompanhando aqui a gente, joga aqui no chat, que daqui a pouquinho a gente volta e vê o que foi registrado aqui para a gente, tá bom? E na sequência, Mari, tem uma pergunta aqui também sobre a questão de alterar um aluno de um grupo que ele foi colocado inicialmente, depois eu posso mudar ele para um outro grupo. É possível fazer isso ainda? Tipo, Tá. É possível, mas para isso sempre vai ter. Toda vez que precisar mudar qualquer coisa no gerenciador, aí vocês vão ter que abrir um chamado lá com o nosso suporte, né, com a equipe de sucesso cliente, para que a gente faça isso no desenvolvimento do produto, tá? Uma vez as configurações escolhidas, aquilo ali bloqueia, e daí a gente não consegue mais editar, ok?
Pessoal, da Maravilha, parte de obrigado. ferramenta de operação, é isso, ok? Agora eu vou entrar um pouquinho com vocês nos títulos, até porque a gente já avançou e eu tenho 20 minutinhos para falar de títulos, e eu queria Vai colocar para tranquila, tá? vocês. A gente tem tempo. Tá, eu vou diminuir um pouquinho aqui só para mostrar. Então, ó, a biblioteca, ela fica aqui no final, a biblioteca digital que eu comentei com vocês. Então, se vocês forem navegando aqui, ó, tem vários títulos escritos no decorrer aí desses anos todos. Então, quando vocês clicarem em um título, vocês conseguem ver as informações da sinopse. Ó, por exemplo, esse título, ninguém liberou ele para a gente poder visualizar as produções. Mas eu vou pegar um título aqui que eu sei que tem, a da Caixa Lote. Ó, 1.191 alunos liberaram para a gente visualizar. Então, se eu clicar ali, ó, vai abrir a galeria de todos esses aluninhos e eu consigo ir clicando em cada um deles e consigo ir lendo as historinhas. Isso é legal quando a gente tem essas reedições, sabe? Até para inspirar a escrita do livro que a turminha ali, que o professor escolheu para a turma. Então, fica aqui a biblioteca digital. Vou entrar nos títulos, vamos lá. Primeiro título, Meu Mundo, Seu Mundo, Nosso Mundo. A gente está indicando esse título para o público da educação infantil. Ele é uma produção totalmente colorida, trabalha ali com a questão da Lego, né? É uma historinha onde a gente coloca ali, ó, uma história que acontece em um mundo feito com blocos de Lego. São dois personagens, eles começam a disputar entre eles quem tem mais peças de Lego, e por ali os alunos eles vão interagindo e eles vão brincando, né? Para que eles possam tomar decisões, né? Então, é uma oficina que a gente trabalha aqui com a questão da competência socioemocional. Eu tenho mais, você tem menos, eu divido, eu não divido. Então, a gente traz essa discussão desse título. O autor desse título é o Daniel Cabral, ele é roteirista e o ilustrador dessa oficina, tá? A criança que puxava fios, ela é uma oficina super colorida, gente. Ela, para mim, é a mais bonita de todas, né? Então, é uma criança, né? Os alunos, para o público da Educação Infantil Fundamental 1, também é uma oficina colorida. E aqui, essa criança, a gente usa o termo costurar, né? Ela vai costurar as emoções dela ali. Então, quando ela se vê no meio de uma discussão, como que ela resolve isso? Quando ela se vê num conflito, como que ela resolve? Quando ela está muito feliz, então ela vai com essa agulha, fazendo essa brincadeira aí dos fios, né? Ela vai colocando uma trama ali muito colorida e muito inesperada da história. É uma ilustração do Sérgio Magno. Sérgio, ele é um grande parceiro nosso já tem um tempo, e do Ilan, né? Do Ilan Breman, que fez o enredo dessa história. Então, o que é bacana, gente, se vocês entrarem ali no planejamento, a gente traz todos os campos e habilidades e competências da BNCC que cada título trabalha. Então, vou pegar, por exemplo, aqui da criança que puxava fios, uma das competências que a gente vai ter ali é identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre eu, o outro e o nós. Então, todo título ele é pensado e baseado dentro da BNCC, tá? Próximo título, As Viagens de Guga. Aqui é uma oficina do Ziraldo. E Ziraldo, então, é roteirista e ilustrador desse título. Ela é uma oficina voltada para o Fundamental 1 e Fundamental 2. Aqui a gente já tem uma produção PB, que é preto e branco, né? E vai contar a história do Guga, ou da Guga. E aí? O aluno vai ter que escolher se é o Guga, a Guga. Quem é esse personagem, né? Esse personagem, ele decide fazer uma viagem e ele descobre no meio dessa aventura aí que todo lugar é diferente, que cada lugar as pessoas têm comportamentos diferentes, elas têm costumes diferentes, né? Então, ele aprende sobre diversas culturas. Aqui é legal para a gente trabalhar a questão da geografia,
da história. Então, a oficina ela traz todo um ambiente de interdisciplinariedade aqui para a gente estar trabalhando também, tá? Não pensem que é só professor de português, de inglês e de espanhol que trabalha com a oficina do livro, tá? Pode ser qualquer um. Lá na do Lego, o professor de matemática pode querer construir com as crianças o Lego. E é o que as atividades mão na massa, que a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais, fazem. A gente dá dicas de atividades que vocês podem fazer para complementar o título, tá? Para deixar o título mais interessante, para instigar e até fazer um posicionamento da criança referente a cada um dos títulos, tá? É bem bacana. E, por último, a gente tem o Torcedor Legal, que é uma oficina que vai trazer a temática da Copa, né? Copa do Mundo, que eu já tinha comentado com vocês. Ela é para o público do Fundamental 1 e Fundamental 2. Ela é uma oficina que ela vai ser PB também, e esse livro ele é diferente. Então, todos os livros a gente vai trazer eles ali do 15 por 25, né? Aquele tamanho tradicional. Esse ele é um pouquinho maior, é um livro muito bonito, tá, gente? E a gente não vai falar da Copa do Mundo só em si, a gente vai falar dos direitos e deveres dos torcedores. Então, a gente faz essa criança se posicionar em relação aos seus direitos de cidadania, né? Então, quando vocês me perguntarem lá, tá, qual é a competência específica da BNCC que vai trabalhar? É exatamente essa, associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. Então, é um título do roteirista e ilustrador Thiago Rechia. Ele é um cartunista aqui do Paraná. Para quem conhece o trabalho dele, ele trabalhava na Gazeta do Povo como o cartunista dos Los Três Inimigos, tá? Então, o trabalho dele é bem bacana e ele traz essa discussão. Se eu vou no banheiro e tem uma fila gigante no banheiro das meninas, eu posso simplesmente ir para o banheiro dos meninos ou eu tenho que respeitar? Como que isso acontece, né? Então, essa discussão que a gente vai trazer ali com o torcedor legal. E daí, o que é bacana, né? Direitos e deveres não é só do torcedor, é nosso, né? A criança ela se apropria disso. Eu tenho direito à educação? Sim ou não? Então, a gente começa a colocar essa visão de mundo aí diante dos títulos para as crianças. Então, são esses 4 títulos. Estou acabando, Willy, não briga comigo. Só que eu vou entrar rapidinho num título aqui, só para que vocês vejam como que é essa dinâmica, né? Para quem ainda não conhece a oficina. Então, quando a gente entra ali, eu escolhi a criança que puxava fios, porque será, né? Porque é a minha preferida. A gente vai ter 4 cardzinhos, onde o primeiro deles é o livro, que eu vou dar uma puladinha, e vou trabalhar aqui a história. O que é a história? Quando a gente entra aqui, vai ter um videozinho, que é um vídeo convite, falando sobre a história, é uma animaçãozinha, né? Colocando para a criança realmente instigar ela. Então, eu oriento que sempre que vocês forem começar ali com os alunos, vocês apresentem esse vídeo para eles, sabe? Para eles saberem o que eles podem esperar. Então, é uma animaçãozinha. Olha lá. Tá sem áudio, não tem problema, mas depois eu espero que vocês entrem lá e conheçam, explorem, né? Então, é essa animaçãozinha. E aqui a gente coloca o mesmo texto ali do que está trabalhando na historinha, a gente coloca aqui em formatinho de texto. E aqui também tem um videozinho dos autores, que daí é para os alunos realmente entrarem e conhecerem aonde que o Ilan se inspirou para virar um autor de uma oficina. O Sérgio, o que ele pensou na hora dele criar o Tui-Tui, que é a criança que navega aqui pela história, né? Então, eles contam que é bem curtinho, gente. Isso é muito bacana de trabalhar com os alunos. O Sérgio, ele vai contando da onde que ele se inspira, por que ele decidiu ser ilustrador. Então, isso aqui é bem bacana para a gente colocar mais insumos para as crianças ali para a escrita, tá? Então, são esses 2 cardzinhos. E aqui eu já até tinha aberto para mostrar para vocês anteriormente, né? Que é onde a gente tem toda a parte da justificativa pedagógica,
Aqui eu dou as orientações de como vocês devem começar os trabalhos, né? Então, lembra lá que era conhecendo todos os títulos, depois escolhendo os períodos, daí a gente entra um pouquinho aqui na questão da plataforma digital. E aqui a gente tem todo o material de apoio, gente, que é bem bacana para vocês estarem engajando os alunos aí na escrita. Então, ó, por que não distribuir cartazes pela escola falando assim, ó, vai começar. A gente já sabe que começa dia 1º de março. Então, vem aí o livro A Criança que Puxava Fios. Então, esse é um cartaz que vocês podem escrever o texto, mas a gente também traz cartazes já prontos aqui, né? Esse material personalizado, cada título tem, tá? Então, se vocês entrarem no do Torcedor Legal, vai ter personalizado e assim por diante, ó. Então, isso aqui é realmente para instigar os alunos a quererem escrever. Então, imagina você distribuir isso na tua escola, você colocar isso aqui nas tuas redes sociais, eles vão ficar perguntando o que é isso, né? E as crianças ficam curiosas para realmente estarem escrevendo o título. Além disso, a gente tem os convites, que daí seria aqui para a sessão de autógrafos, né? Então, a gente colocaria aqui como organizar essa sessão de autógrafos. Então, eles podem mandar esses convites para a família, para a comunidade escolar, para outras turmas, né? Falando, olha, eu escrevi um livro, você quer ir na minha sessão de autógrafos? É bacana, né? Eles se sentem importantes, assim. Além disso, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Marcadores de página, que além da escrita aqui e do livro, a gente motiva os alunos também na leitura, né? Então, todo o material personalizado. Gente, eu sou apaixonada por essa oficina, eu acho muito bonito esses personagens. E, por último, a gente tem as folhas de rascunhos, que, como eu disse, né? Foi um pedido feito aí de alguns professores que eles preferem trabalhar no papel primeiro todas as interações que vai acontecer aí durante a história, para depois trazer aqui para a folha, né? Para a plataforma. Então, aqui, ó, todas as interações que eles vão ter que fazer lá, a gente está aqui. Essa aqui a gente vou colocando recorte e colhe aqui, porque é uma variedade bem grande de interações, tá? E então, para sanar a curiosidade de vocês e finalizar antes que o Willy brigue comigo, eu vou entrar rapidinho aqui no livro. Pessoal, se tiverem perguntas, enquanto isso, Willy, acho que a Viviane colocou algo ali, você quer ler para a gente? Sim, sobre o que a gente tinha conversado acerca da correção, ela trouxe um ponto bem legal, que eu também vou muito por essa linha de raciocínio, né? Que a correção é uma oportunidade de produzir a apropriação do conhecimento. Mas penso que o livro impresso, com erro, mesmo para os menores, não soa bem. A aula é o momento de produzir. Acho que esse que é o ponto, né? Não é simplesmente você ir lá e corrigir por você mesmo como professor, professora, né? Mas ter esse momento, né, junto com o aluno, da realidade, de você fazer esse processo ao lado. Então, reservar um período, né, de escrita para, além da escrita completa da história, mas também fazer esse processo de ajuste ao lado dos alunos, né? Você pode, é possível perceber que acontecem alguns deslizes ali muito comuns em uma determinada faixa de idade ali, ou segmento, né? Que a gente já espera que vai acontecer, na verdade, porque o aluno, às vezes, não aprendeu o uso do cedilha ainda, ou a utilização de alguma acentuação específica. Então, é uma oportunidade para a gente trabalhar isso ao lado da produção, né? Sabendo o que vai acontecer, e quando acontecer, explicar e deixar claro, né, por esse erro, né, por que aconteceu e como isso não se repete depois. Então, é uma boa oportunidade, sim, de levar essa perspectiva, ao meu ver, pelo menos, né, quando o aluno está envolvido no processo também, né? O que você acha, Mari? Aí. Então, gente, Opa. vou entrar aqui para vocês conhecerem rapidinho. Tá travando? Voltou? Eu acho que deu um delay, não sei se você conseguiu ouvir a minha pergunta. Não, a tua pergunta não chegou para mim. No final, eu perguntei o que você acha sobre essa questão. Não, de beleza.
Quando o aluno faz parte do processo de correção também, é feito ao lado dele, né? Aí é um trabalho conjunto, ainda é a escrita do aluno, né? Sim, concordo com você. Por isso que a gente tem lá, tem o campo editar, comentar e corrigir, né? Então, Mariana, mas qual que é a diferença disso? É isso que o William acabou de falar. Quando você faz com o aluno, aí eu concordo que é apropriação do conhecimento. Agora, eu entrar e editar simplesmente um texto que não é meu, eu posso até mudar o sentido dele. Porque às vezes o aluno quis dizer uma coisa e eu coloquei outra. Ou eu acho que aquela frase não tem nada a ver, eu vou lá e excluo. Não, gente, por favor, não façam isso. Né? Vamos fazer um trabalho colaborativo, vamos construir com eles. E daí a gente vai ter aí um resultado bem bacana no final. Respondido? Maravilha, Fui? pode dar sequência aí. Vamos lá. Então, quando vocês entram numa ferramenta de escrita, né? O que o aluno pode esperar disso? Então, a gente tem... Opa! Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Problemas técnicos. Acho que caiu minha conexão com a oficina. Dois minutinhos. Willy, se você quiser ir sessão, só para eu mostrar. Tá aparecendo aí? Tá carregando pra gente. Show, abriu. Abriu? Então, ó, quando vocês entram lá num título, né? A criança, ela vai ver realmente o livro, né? Numa versão digital, claro. Então, alguns botões aqui, eles têm áudio, então vai ter a narração do que está acontecendo aqui, e a criança, ela começa a navegar. Então, teve ali, contava a história do Tutu, e você? O que ela vai fazer com tantos fios? Aí, então, a gente sempre traz um questionamento para ter o pontapé inicial da escrita do livro, né? Então, quando ela avança para a próxima cena, aí aqui sim, lembra que eu falei que eu estava testando, né? Devia ter limpado aqui para mostrar para vocês. Vai aparecer assim. Então, aqui ele sabe que ele vai ter que vir e escrever o textinho dele. Eu estou colocando um texto, letrinhas aleatórias. Ele salva. Ele pode vir aqui e trocar a cena. Então, tinha a cena da menina pulando com o gato, mas ela quer uma cena da pessoa abraçando. Então, a criança, ela vai personalizando. Por isso que quando eu falo para vocês, cada história é única, é realmente isso, tá? Então, a criança, ela vai navegando, no final ela vai escrevendo todas as cenas, escolhendo aqui o cenário que ela quer em cada cena. E daí, se eu não me engano, a Andrea perguntou, mas é lá no final que ele escreve a dedicatória? Sim, ó. E você? Nesse caso, tá? Então, a gente vai ter um pouquinho aqui falando de quem são os coautores junto com esse aluno, né? E aqui ele vai vir, ele vai escrever, então, a dedicatória. Dedico para o Willy este livro. Um exemplinho bem simples, tá? Vai estar ali, ó, dedico para o Willy esse livro. Sobre o coautor, me chamo Mariana. E daí, né, me chamo Mariana, tenho 33 anos, tenho um filho de 5, então eu posso escrever o que eu quiser aqui, tá? E vai ficar o meu textinho aqui, tá, Andréia? Então, que você perguntou lá, e aonde que aparece a dedicatória para o aluno escrever? Vai ser aqui no final do livro daí, tá bom? Gente, essa é uma visão geral, assim, de oficina, né? Como eu falei para vocês, tem trabalho para o ano inteiro. Então, se a gente for colocar aqui, tem muita coisa para vocês conhecerem. Acompanhem nas nossas redes sociais. Como eu coloquei lá, a gente está fazendo, a gente divulgou a maratona, a gente divulgou o planejamento. Tem várias datas comemorativas que são bem pertinentes para a gente vai estar colocando ali, né? E principalmente essa complementação das atividades mão na massa, das orientações de como organizar um evento na sua escola. Toda essa comunicação a gente vai estar divulgando ali para vocês. E qualquer dúvida, claro, sempre a equipe do sucesso do cliente, a gente de produto, está aqui para sanar e resolver da melhor forma possível. E eu acho que é isso, William. Não sei se alguém mais tem alguma dúvida.
Alguma Eu acredito que foi um informação? momento, Mari, bem nível introdução, mais importante para a entrada desse novo ano letivo, né? E continuamente, ao que a Mari comentou, a gente tem uma equipe aqui de especialistas que trabalha muito próximo das escolas, então é um trabalho que não se sintam sozinhos na realização, principalmente escolas que estão agora no primeiro ano, realmente, de utilização do programa. Fiquem à vontade para acionar a nossa equipe, consultores, atendimento. A gente sempre está aí com essa disponibilidade para garantir um sucesso e uma boa experiência ao lado de vocês, né? Novamente, então, na verdade, Mari, a gente já seguindo para o encerramento, até aqui na minha fala final, eu vou voltar lá para a minha apresentação, para ficar aqui disponível para vocês também, mas a gente agradece a participação de todo mundo aqui que teve a possibilidade de estar com a gente, tá? Nessa tarde ensolarada de quarta-feira. A maratona continua. Novamente, aqui as informações aqui na tela para vocês. A principal hoje, gente, avaliação, com certeza é importante a gente ouvir a opinião de vocês, tá? Tá aqui na tela o link de acesso ou o QR Code. E também mandei no chat há pouco. E também outros convites aí de temas que podem interessar a audiência que está aqui. É tudo gratuito, liberado para vocês, compartilhem com os colegas de vocês também, mas vagas limitadas. Então, esgotando, beleza? Ali a gente tem, vamos assim dizer, uma quantidade específica de pessoas que é suportada ali para participar de alguma coisa, então a gente chegando na quantidade, a gente dá ali um esgotado, né? Mas enquanto tem vaga, aproveitem para fazer a inscrição de vocês. E antes de encerrar aqui a sala, então, queria deixar as últimas palavras com a Mari, e a gente se colocando totalmente à disposição também. Mari, então, deixo o encerramento contigo aí. Valeu, Willy. Gente, então, em primeiro lugar, obrigada, tá? Por quem conseguiu participar com a gente. Caso tenha alguém que não conseguiu entrar, né? A gente viu que problemas técnicos acontecem. Compartilhem aquilo que vocês aprenderam. A gente tem bastante material de apoio, planejamento, tutorial de como utilizar. Mas mesmo assim, surgiu uma dúvida nova ou uma sugestão de algo que vocês acham que seja interessante para o produto, entrem em contato, informem a gente. A nossa melhoria depende muito disso, né? Dessa avaliação que vocês vão fazer, daquilo que vocês falam que vocês querem ver, e a gente sempre busca entregar aí o melhor sempre, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. Desculpa qualquer coisa, pessoal. Bom finalzinho de dia aí, já é 6 horas, né, Willy? E contem com a gente. É isso. Um abraço e até a próxima. Isso aí, valeu pessoal. Obrigado, Mari. Até a próxima também. Valeu! Tchau, 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 tchau. gente!